O Partido Democrata Trabalhista acaba de desembarcar da base aliada do governo. O que exatamente eles pretendem fazer desembarcados da base aliada do governo? Eles que são esta potência política nacional, 17 né? votos. Quantos votos? 17. 17 votos dos 513. O pior de tudo é que a coisa está tão feia para o Lula, que ele precisa desses 17 votos. Exatamente. Isso aí que eu ia falar, não está podendo descansar, não. Isso posto, ele precisa dos 17 votos, e nós todos sabemos, como diria Marco Antônio, que Carlos Lupe é um homem muito honrado, eles todos são homens muito honrados, né, Gabriel? Mas... Esse número do PDT eu acho qualquer coisa de inacreditável, porque é um partido que está lutando pela sua sobrevivência, pode não cumprir a cláusula de barreira na próxima eleição, aliás, é bastante possível. Tem como seu candidato a presidente um sujeito que poderia ser um candidato muito mais plausível, mas é um cara irascível, né? Não consegue... O Ciro é aquele cara que vai perdendo aliados ao longo da carreira política. Eu não sei como é que um político que perde aliados ao invés de juntar aliados ou conforme avança na carreira se desenvolve. Isso tudo posto, eu só queria ter dado essa notícia. Eu tenho certeza de que o PDT daqui a pouco está de volta, só está negociando ali a indenização. Mas diga, Flávia. O professor Lavareda tem um comentário sobre o PDT antes do Gabriel te responder. É rápido, Pedro. Número 1, informação. Ciro Gomes hoje se colocou à disposição das forças de oposição do Ceará para ser candidato a governador em 2026. Número 1. Número 2 é uma dúvida se o PDT, ao sair da base do governo Lula, vai levar com ele a vergonha pelo escândalo da pasta que dirigiu até há pouco. O senhor tem toda a razão, professor, porque o chocante desse escândalo é o fato de que eles estão roubando dinheiro não do Estado brasileiro, mas de algumas das pessoas mais frágeis, né, do país. É muito chocante você roubar dinheiro de aposentado, de pensionista. Muito chocante. Gabriel, Minas está... Um terceiro comentário, aos 10 brilhantes comentários do professor. Quero saber se o PDT vai se ombrear com o PL no Congresso. Ou seja, vai para uma posição total, inclusive votando junto. Daqui a pouco eu posso ver o PDT gritando a favor da anistia, quem sabe? Ou seja, gente, vamos ter um pouco de coerência. Era a hora... Aliás, é a hora do desabafo aqui. O senhor Lupe veio a Belo Horizonte recentemente me dar um xingo, falar que eu representava o que havia de podre na política. Olha, que bom ter o Lupe do lado de lá enquanto eu estou do lado de cá, porque eu nunca assaltei velhinho. Não estou acusando ninguém de nada, só estou dizendo que eu nunca assaltei. E a minha mãe e minha tia, duas aposentadas, vieram me mostrar que elas fazem parte dessas assaltadas nesse esquema monstruoso. Era hora não do PDT deixar a base aliada, mas fazer aquilo que eu já sugeri no último programa. Não faz mal a nenhum político ou a um grupo de políticos falar que errou, né? E já está na hora. Não é a primeira vez que o Lupe desembarca de um governo, não é? Ele já useiro e vezeiro nisso. Ele já desembarcou do governo Dilma depois de falar que levava uma bala por ela. Te respondendo, Pedro, em casa que tem vazamento, não dá para esperar para chamar o encanador. O Antônio Carlos de Andrade, né, tinha uma daquelas boas frases mineiras: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou o sistema político, eu vou descontextualizar, mas usar de uma maneira que cabe, ou o sistema político se reforma, né, e eu posso usar tanto o Bill of Rights de 1689 quanto qualquer outras exemplificações ao longo da história, ou a gente busca, com uma reforma política, transformar o processo eleitoral de representação em algo que de fato se conecte com as pessoas, ou uma hora o sistema é jogado para o ar. Já aconteceu várias vezes no Brasil, eu nunca duvido da possibilidade disso num cenário tão instável. Então, assim, para mim, o processo... A gente não tem que ter paixão por uma ferramenta. O Congresso Nacional, a gente nunca pode esquecer disso. É só uma ferramenta.
Em que sentido? Como nós temos 220 milhões de pessoas numa federação completamente diversa, né, que atua de maneira bicameral, onde parte representa essas unidades e outra parte vai representar o povo, eu lhe digo, hoje, a maior parcela do povo, com seus anseios, vou mencionar aqui alguns personagens, um cara que faz delivery de aplicativo ao longo do dia, um motorista que fica o dia inteiro rodando, um aposentado que vai ver ainda em vida, uma pessoa que está para aposentar, que vai ver ainda em vida mais umas 2, 3 reformas previdenciárias, um aluno do ensino médio que está para se formar e sabe que a escola não está contribuindo para o que ele vai fazer. Um aluno universitário que ainda vê em sala de aula professor desconsiderando completamente a inteligência artificial. Esse é o povo brasileiro. Essa realidade não está na Câmara dos Deputados. Ou seja, você tem ali um modelo hoje, Pedro, que privilegia e premia esses bufões de mídia social. Né? Ou seja, o bufão de mídia social, ele sabe muito bem que o atual modelo o beneficia. Por quê? Porque os partidos que hoje são gulosos em querer fundo eleitoral, fundo partidário e tempo de televisão, eles não expulsam os bufões de mídia social dos seus quadros, eles não peneiram. Certa feita, professor Lavareda, e ainda hoje, eu defendo candidaturas independentes. Eu acho que as candidaturas independentes, elas existem em várias democracias sólidas do planeta e servem, inclusive, de válvula de escape em alguns momentos, né? Até porque eu sou municipalista, acho que a eleição de vereador é muito mais importante que deputado federal. Mas hoje o partido ele não está filtrando as candidaturas, pelo contrário, ele está atraindo essas candidaturas justamente porque elas representam puxadores de votos para ter nas suas bancadas muitos parlamentares e tudo é em busca de uma manutenção de poder total. Ou seja, quando a gente vê uma federação da monta do União com progressistas, mais do que uma questão ideológica que vai atrair uma candidatura ou vai proporcionar ao eleitor uma escolha clara, nós estamos falando de um jogo, de uma estratégia que tem aí 20% da Câmara para aumentá-la para 25% na próxima eleição. No meu quadro, Pedro, se a gente não reformar, na próxima eleição, muito possivelmente vão restar menos de 10 opções partidárias para o Brasil. PT, PL, União Progressistas, PSD, MDB, Republicanos, a união que vai sair do PSDB com o Podemos, PSB por aí, mas não passa disso. E se a gente não reforma a maneira com que esses partidos se comportam internamente, a maneira, e aí sublinho, rasuro, jogo luz no que o Lavareda falou. Se não se reforma a maneira com que se escolhe o parlamentar, nós vamos ter um descolamento dessa representação para a população. E quando o legislativo não encontra eco na sociedade, a revolta e a possibilidade de golpe está logo na esquina.